Olá, pessoal! E hoje na nossa aula de português, dia 2/9, quarta-feira. Não esqueçam de colocar a data completa no caderno de português, conforme fazíamos em sala de aula. A palavra do dia hoje é João, capítulo 17, versículo 2. Continuando o nosso estudo sobre o gênero textual, artigo de divulgação científica, nós vamos ler o texto abaixo. Leia o texto e responda as questões em seu caderno. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia. Brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças, os gel-helmintos. Gel significa terra e helmintos, vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos helmintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Acontece que o verme precisa do solo para a eclosão de seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase de larvas. Mas, como esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por gel-helmintos, ao liberar suas fezes na areia, libera, junto com elas, os ovos do verme. Continuando, dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea, até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar gel-helmintos adultos, reproduzir e colocar os óvulos, que chegarão ao solo junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo de vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo do hospedeiro os nutrientes, como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficarem por muito tempo ou em grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entre em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por gel-helmintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que o seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Quer mais dicas? Visite a CHC online www.cienciahoje.com.br. Elizabeth Cristiano de Almeida Proença, Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Perguntas. Número 1. Que gênero textual é esse? 2. Como ele está organizado? 3. Quem o escreveu? 4. Qual a sua função? A função do gênero textual, viu, gente? Olha lá naquelas características na aula de ontem. Vocês vão, lá tem algumas informações bem interessantes. 5. Onde é comum encontrarmos textos como este? 6. Qual é o assunto do texto? 7. O que pode haver na areia quente e úmida? 8. Como os ovos dos gel-helmintos vão parar no solo? 9. Quais nutrientes os vermes disputam no organismo com o organismo do hospedeiro? 10.
Qual é a doença que esse verme pode causar em uma pessoa? 11. Como evitar a contaminação por gel helmintos? 12. Retire 3 palavras do texto que são substantivos. 13. Retire 3 palavras do texto que são verbos. Continuando. 14. Leia. Dentro do corpo do hospedeiro. A palavra em destaque pode ser substituída por qual expressão sem alterar o sentido da frase? Pessoas saudáveis, seres vivos que são contaminados, animais inteligentes, seres vivos que vão à praia. Letra B. Reescreva a frase fazendo essa alteração. Se você vai substituir a palavra destacada por uma destas frases, ou melhor, destas expressões, aí você vai completar a frase. Completando a frase, reescreva. Vocês vão fazer isso no caderno, viu, gente? Identifique. Número 14, letra B. Tá certo? Agora nós vamos fazer uma atividade avaliativa de leitura. 15. Como eu estou lendo? Grave um áudio seu lendo o texto. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Envie para a professora. Você deverá ler, fazendo as devidas pontuações. Se for necessário, treine. Antes, leia quantas vezes precisar antes de gravar. Agora, nós vamos rever a matéria dos substantivos. Os substantivos apresentam algumas flexões. O que é uma flexão? Flexão ou inflexão é a modificação de uma palavra. Como assim? Como que eu vou mudar uma palavra? Se eu troco uma letra, eu mudo o sentido da palavra, eu mudo a palavra. Por exemplo, gato. Se eu tiro o O e ponho o A, é uma gata. É a mesma coisa? Não. Eles participam da mesma espécie, mas um é masculino, o outro é feminino. Tá certo? Então, eu vou modificar a palavra. Para quê? Para expressar diferentes categorias gramaticais, como modo, tempo, voz, aspecto, pessoa, número, gênero e caso. A conjugação é a flexão dos verbos. A declinação é a flexão de substantivos, adjetivos e pronomes. As flexões dos substantivos podem ser quanto ao gênero, número e grau. Quanto ao gênero, como que eu identifico o meu substantivo quanto ao gênero? Se é masculino ou feminino. Então, quanto ao gênero, nós temos masculino e feminino. Quanto ao número, singular e plural. Se eu tenho uma coisa só, é no singular. Se eu tenho mais de um, é no plural. Então, isso me informa a quantidade. Uma palavrinha me informa se é muito ou se é pouco. Perceberam? Quanto ao grau, normal, aumentativo e diminutivo. Tá certo? Por hoje é só. Continuaremos amanhã com mais atividades. Hoje nós só vamos ler e entender quais são as flexões do substantivo. Aprendemos que eles podem sofrer flexões quanto ao gênero, número e grau. Ele pode ser masculino ou feminino, ele pode estar no singular ou no plural, ele pode ser classificado também normal, no aumentativo ou no diminutivo, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou no grupo de 8 às 11, de segunda a sexta, ok?